Olá, pessoal. Boa noite. Bem-vindos a mais uma live. Vocês estão me ouvindo bem? O áudio está saindo legal? Dando uma ajeitadinha aqui. E tudo vai bem. Beleza. Bem-vindos, pessoal. Namastê. É uma live de perguntas e respostas. A gente soltou hoje o primeiro vídeo da Semana da Nutrição Ayurveda. Imagino que todos vocês que estão aqui nesse momento já assistiram o vídeo, onde eu falo sobre 6 sabores, onde eu falo sobre as predominâncias das dietas, onde eu dou uma ideia sobre o efeito fisiológico de cada coisa, né? Eu estava vendo um vídeo de um aluno hoje que foi paciente, virou amigo, de amigo virou aluno. Hoje ele é um grande parceiro de jornada, que é o Marcelo Spina. E foi bem legal ver, assim, onde ele fala, pô, aí eu conheci o Edson e o cara me deu aula e tal, e eu fui me encantando. É muito gostoso dar aula. E assim como ele disse, seria maravilhoso se um dia a gente tivesse um projeto de Ayurveda nas escolas. Mas nas escolas mesmo, assim, para ter uma matéria ali, Ayurveda na prática, né? Para uma vez por semana, ao invés de você fazer as coisas que você não gosta ali, que às vezes você nem vai usar no dia a dia, a maioria das vezes você nem vai usar no dia a dia, ao menos aprender alguma coisa para a gente manter a nossa saúde, né? Aprender a ver o mundo com esses olhos elementares. Da mesma forma que em muitas escolas boas a gente aprende a mexer na terra, a gente aprende a cultivar as plantas, a gente tem um contato com alguns animais. Seria muito importante que a gente tivesse esse contato com a gente, aprendesse a se observar. Seria importante isso? Vocês não acham? Então é o seguinte, pessoal, essa live é para vocês, perguntas e respostas. Se vocês tiverem alguma coisa para perguntar, fiquem à vontade, a gente tem meia horinha livre aí. Vou tirar o óculos, eu consigo ler vocês, mas tá brilhando muito o refletor em mim. Então é o seguinte, galera, um dos principais temas que me recorre sempre nas consultas são escolhas erradas. Eu tenho várias insatisfações com o Ayurveda e a tentativa das pessoas de praticar. Uma das coisas que eu mais vejo são escolhas erradas por pessoas que querem fazer um barato certo. Então a pessoa ela quer melhorar, então ela vai se esforçar para fazer um barato certo. E aí ela começa a seguir uma dieta meio diferente, assim. E a dieta diferente, quando você destoa, abre aspas, do normal, quando você destoa daquilo que os seus antepassados fizeram e conseguiram longevidade com aquilo, tiveram uma boa saúde com aquilo, você tem que refletir bastante se esse é um caminho bom para você. Porque a partir do momento em que você começa a seguir uma dieta por 3 meses, você altera bastante tecido no seu corpo. Por 6 meses você já chega ali, então 3 meses você muda bastante seu plasma, seu sangue. Então para problemas linfáticos, problemas de colesterol alto, para problemas de pele, para questões digestivas, 3 meses de dieta são muito boas. Se você fizer uma dieta por 6 meses, você começa a afetar tecido muscular, você começa a afetar tecido gorduroso, você começa a ter já uma penetrabilidade grande nos tecidos de médio suporte à biologia, né? Muito além da digestão, muito além do plasma, muito além do sangue. Agora, você faz uma dieta por mais de 6 meses, você já está dando para o seu corpo todo, né? Também para tecido ósseo, para a mente, né? Tecido nervoso e também tecido reprodutivo, para o testículo, para a região reprodutiva, para o útero, para os ovários. Você vai estar dando toda essa energia dessa alimentação para o seu corpo e transformando os seus tecidos. E eu vejo muitas pessoas querendo fazer uma parada boa para si mesmo, seguindo uma dieta por 1 ano, assim, não, eu como salada sempre no almoço. Eu falo muito assim de salada no almoço, muito de farinha, de farelo de aveia, de banana com aveia e água. E, água com cúrcuma e limão de manhã e pimenta do reino.
mel com própolis para todo mundo o tempo todo. Tem muita coisa errada. E eu vejo assim que no início eu atendia uma galera que fazia as dietas malucas, assim, eu tô fazendo aqui dieta da proteína, e perde 4 quilos, aí passa 2, 3 meses, a pessoa tá tudo assim péssimo no corpo, né? O acne tá todo estranho, então a fome da pessoa tá toda doida, todas as propriedades dela tá todas estranhas. Você vê que não tá tendo nenhuma capacidade de adaptação àquela dieta, né? O corpo está sofrendo com aquilo, então chega um terapeuta dizendo que você está fazendo tudo errado, você tem que comer arroz cozido. Ah, mas eu como arroz integral todo dia. Não, mas o arroz integral ele é seco, você não está com o corpo seco, você não está com o cocô seco, você não está se sentindo vazia, você não acorda 3 da manhã. Então o arroz integral ele é mais seco, ele pode ser mais pesado, mas ele tem um seco a mais. Porque qualquer propriedade que você tenha, você tem lá seco, leve, frio, seco, pode ser quente, vai seco, leve e quente. Você tem essas 3 propriedades, seco, leve e quente. Aí, qualquer propriedade seca, leve ou quente que o elemento que você vai usar tenha, não adianta se é medicina, se não, isso aqui é bom para o sistema imunológico, é bom contra a Covid, não, isso aqui é um super alimento, todo mundo fala disso. Se você está seco, leve e quente, qualquer coisa que você coloque na sua vida que seja seca, ou leve ou quente, pode ser um barato super doce, nutritivo, super alcalinizante, que remove as toxinas do corpo. Mas se aquilo for quente, ou seco, ou leve, as maiores coisas que vão acontecer vão ser realmente essa característica de seco, leve ou quente. Então, o entendimento de que não dá para você seguir uma dieta sem aprender a se observar. Acho que essa é a máxima dessa semana, galera. A gente está começando a semana da nutrição Ayurveda. Acho que a máxima é esse entendimento. Não dá para seguir uma dieta, não dá para seguir uma rotina sem você aprender a se observar. Tá? Vi que vocês estão começando lentamente a contribuir comigo. Tem algumas perguntinhas e alguém tocando a minha campainha. Eu com certeza não vou acontecer. Não vou responder. Gil, comprei o kit anti-vata. Estou gostando muito. O Madhu pode ser usado a longo prazo ou só ocasionalmente? Gil, olha só. O kit anti-vata, pessoal, para quem já teve a oportunidade de acessar a Sankhya, ele é um conjunto de influências para você poder se cuidar no dia a dia. Você vai ter ali um digestivo, que é o Madhu, né? O que é um Madhu? Madhu é uma mistura de mel com ervas que digerem um excesso de dosha. No caso, o Madhu Paravata. É uma mistura de erva doce, pimenta do reino, gengibre, alcaçuz e centelha asiática. É uma mistura muito harmônica. Você pode ingerir uma massinha de mel com ervas, você pode ingerir um pedacinho dessa massinha. Isso auxilia bastante no processo digestivo, a eliminar o excesso de gases, a purificar grande parte do processo digestivo. E além de tonificar a mente, né? Então, você consegue essa propriedade não só no Madhu anti-vata, mas numa série de compostos que você mesmo pode fazer. Por exemplo, um chai, um leite cozido com especiarias e na medida certa. Então, o leite ele é denso, né? Ele é mais espesso do que a água. Então, para que ele não se torne muito pesado e difícil de digerir, você pode misturar metade leite, metade água, colocar as especiarias ali, cravo, canela, gengibre, erva doce, cardamomo, cúrcuma, anis estrelado, noz moscada, ferver isso, que a propriedade pesada do leite vai ser anulada, de certa forma, pelo picante penetrante das especiarias, e o leite vai se tornar, então, um superalimento. Então, essas bases do Ayurveda é o que eu vejo que mais pode auxiliar um indivíduo, né? Entender como faz. Eu falo muito disso no curso de culinária e nutrição. Como faz uma receita? Não é tipo, aprende essa receita. Eu ensino uma série de receitas na teoria, uma série de receitas na prática, aulas de alimentos incompatíveis, aulas de alimentos que são antídotos uns dos outros, mas mais do que isso eu quero te ensinar a ser independente, a poder ir para outro país e ainda assim seguir uma rotina adequada. Nilza, como saber o que está em desequilíbrio em mim? Nilza, é uma questão assim, de você dar uma estudada mesmo. Tá? Eu estava falando isso para um paciente mais cedo, que um workshop de Ayurveda é maneiríssimo. Se você puder ir no workshop de Ayurveda, não falta não. Mas um workshop de Ayurveda, mesmo que seja um workshop sábado e domingo, o dia inteiro, vai, Covid free, todo mundo fez teste, beleza. Mesmo que seja um workshop de 2 dias, o que você pode aprender em 2 dias sobre um sistema de medicina que preza
a autoobservação e a manutenção da saúde. Sobre o sistema de medicina que preza encontrar qual é o dosha que está desequilibrado, em qual região do corpo aquilo se desequilibrou e quais são os antídotos necessários. Então, você precisa de uma biblioteca de conhecimento que inclui observação. Então, você tem que aprender a se observar, você tem que aprender a ver a diferença de certo e errado no seu corpo, no corpo dos outros. O curso de culinária e nutrição contempla tudo que eu estou falando aqui, tá? Então você tem que aprender a se observar, você tem que aprender de fisiologia, você tem que aprender sobre a diferença de um dosha para o outro, de uma matéria para outra. E depois que você aprender essas coisas, você precisa aprender a diferença que tem de um preparo no alimento, né? Vou preparar o alimento pelo cozimento, vou preparar o alimento pelo vapor, pela fritura, vou preparar o alimento grelhando, vou comer o alimento cru, vou comer o integral, vou comer a aveia, ou vou comer o arroz, ou vou comer a quinoa, ou vou comer o painço, ou vou comer a cevada, ou vou comer o trigo, ou vou comer o macarrão. Quais são as diferenças, né? Por que arroz com feijão é uma combinação tão adequada assim? Depois que você entender sobre essas coisas, você vai entender sobre os elementos. Então, tipo assim, qual é o efeito do arroz no meu corpo? Qual é o efeito do feijão no meu corpo? Qual é o efeito do arroz no mundo? Do feijão no mundo? O que a carne faz? Carne é boa ou é ruim? O que o Ayurveda fala da carne? O que a carne faz no meu corpo? Qual a diferença da carne de porco para a carne do peixe, para a carne do frango, para a carne do boi? Qual a especiaria que eu tenho que botar na carne se eu quiser usar carne na vida? E se eu não for usar carne, eu vou botar brócolis, eu vou botar grão de bico, né? Ou vou colocar uma proteína de soja texturizada. Todas essas respostas, elas existem dentro de um sistema de autoobservação e de observação do meio. Então você aprende a se olhar e você aprende a olhar o meio, você aprende a se olhar e aprende a olhar o meio, e aí você aprende como uma coisa reage com a outra, como o meio reage com o seu corpo. Tá? Kati, desenvolvi muitas alergias e tenho muitos sintomas que condizem com o Pitta. As alergias em geral são Pitta. As alergias elas são uma sujeira do sangue e o sangue ele acumula dosha de Pitta, tá? Mas ontem eu me senti ansiosa e com as extremidades frias, algo mais vata. O certo seria me basear numa alimentação mais kafa? Kati, sim. Se você está com um Pitta elevado, uma alimentação mais adocicada vai te ajudar a proteger o seu corpo do excesso de Pitta e vai dar uma aterrada nos seus tecidos. Porque o anti-Pitta, ele não é o amargo, tá? O amargo, ele diminui o dosha de Pitta, mas ele também emagrece. Ele também afina os tecidos, ele também é bactericida, ele é fungicida, ele mata o excesso de Agni do corpo, ele digere a bilha. A bilha, ela tem muitas propriedades benéficas no corpo, então muitas vezes as pessoas digerem mais bilha do que precisam. Então, se você está usando sabor amargo para digerir o Pitta e isso está te dando as questões de frio, tipo chá, saladas, coisa e tal, o doce também é um antídoto do dosha Pitta, tá? Justamente o pró-kapha, né? O leite no chai pode ser vegetal, por exemplo, amêndoas, pode ser, Ingrid, o leite de amêndoas e de semente de girassol e de tâmaras seriam os melhores, tá? Por isso estamos tão bagunçados. Pois é, Nilza, tem muita opção, a gente tem muita opção sobre o que fazer, né? Então essas opções de café da manhã, panqueca de aveia, e o outro, eu vou fazer jejum e só como no almoço. O outro não quer fazer jejum, mas não tem fome, então ele vai só tomar um café para também não deixar de tomar alguma coisa. O outro tem fome, ele vai tomar um café, vai comer um pão com queijo, com mortadela, um café com leite e tal. E aí você vê assim que, no fim das contas, muitas vezes quem quer, o problema acaba existindo assim. Eu falo para vocês que eu tenho algumas revoltas, né? Então, uma das revoltas é mais ou menos assim. O paciente vata, ele tá afim de se cuidar e ele quer se cuidar dentro de campos etéreos. Então, uma das primeiras coisas que um vata, eu tenho um vata muito grande, mas esse vata está bem estruturado hoje em dia. Não vou falar que está controlado não, tá bem estruturado. Mas o que acontece? Quando eu comecei a estudar Ayurveda, antes de estudar Ayurveda, eu só era vata, eu mal tinha Pitta em mim, devia ser só um Pitta espiritual para me salvar mesmo. Porque eu não era uma pessoa de muitas decisões, assim, muito firme. Eu queria fazer a limpeza dos 21 dias. É um processo que você começa a tomar uns sucos e vai, viver de luz, assim, e fica 21 dias lá até que você meio que é para ficar sem se alimentar, passar a tomar só suco e tal. Eu queria porque queria fazer isso, acabou que eu não fui fazer. Mas um amigo meu foi, ele levou algumas pessoas, todo mundo que ele mostrava, todo mundo que era vata.
Todo mundo que quer fazer uma parada dessa é vata, saca? Quer viver de luz, atrai quem? O vata. Faz mal pra quem? Pro vata. Aí meu amigo falava, tem uma galera que passa mal, mano, que vomita, que tem diarreia, e tem uma galera que fica mó bem, que fica mó forte, assim. Então o suco, ele faz o que ele tem que fazer. Aí você vê que, assim, que tem uma teoria meio, tipo, pseudo-yogi por detrás. Não, o suco, ele faz o que ele tem que fazer, né? E tal. Cara, não é um acesso divino, um suco verde, assim, a pessoa passou mal, teve vômito, diarreia, porque ela não digeriu. Porque a propriedade do suco verde não é dar vômito na pessoa, só se ela não tem acne. Né? Então o vata, para um suco verde, ele adora suco verde, mas é péssimo para ele. O pita, ele não precisa de ajuda. Ele não precisa de ajuda. Porque o pita sabe que gengibre e cúrcuma são grandes remédios. São grandes alcalinizantes, removem os radicais livres. Ele sabe que todas as doenças elas partem do princípio de que o corpo está sujo de radicais livres. Então, se ele se livrar dos radicais livres, ele não vai mais ter doença nenhuma. Então, ele começa um processo de purificação do corpo, com o uso de cúrcuma, com o uso de gengibre, com o uso de chá, de N coisas. Só que assim, o Pita, ele também sabe que ele gosta de comer. Então, ele também come. Ele come bem. E ele gosta de tempero, ele gosta de especiaria. Então, ele usa queijos ácidos, ele usa vinho, ele vai ali naquela gama de coisas. Desculpem. Então, você vê que o Pita, ele quer agravar no Pita. Ele quer agravar ali na acidez, ele quer agravar no picante, ele quer agravar na vontade do paladar. E o Kapha, eu acho que o Kapha é um dos mais engraçados de falar e de ver, assim, porque é difícil de explicar para a pessoa. Porque ela quer seguir a Ayurveda. Então, como ela quer seguir a Ayurveda, ela faz uma dieta ayurvédica. A dieta ayurvédica é de arroz basmati, é de painço, de quinoa, de cevada, de feijão moyashi, de feijão azuki, de grão de bico, de lentilha vermelha, de lentilha normal para tirar a pele, tâmara, semente de abóbora, semente de girassol, amêndoas, cardamomo, cravo, canela. Tem tudo na casa de um Kapha. Ele tem todas as coisas. É assim uma parada linda de ver. Mas é difícil de explicar para ele que, na verdade, você queria que ele tivesse uma só, assim, a parada bem austera, e não aquela opção alimentar de 15 em 15 minutos. Ele está pensando numa coisa, passando na cozinha. Eu tenho frutas em casa, tipo várias frutas, e ele comeu uma torradinha, uma hora depois já está comendo fruta. Então, eu não vou dizer para vocês que é, tipo, fácil. Não é fácil você mudar a sua alimentação. Não é basicamente, tipo, vou trocar aqui meu café da manhã. Você precisa entender por que você tem que fazer isso. Mas, se eu estou dizendo que por um lado não é fácil, por outro lado eu vou te dizer o seguinte: o projeto não vai a lugar algum. Você não vai a lugar algum. Amanhã tu ainda pode começar a se observar, depois de amanhã tu ainda pode começar a se observar, daqui a um ano meu Instagram vai estar aqui, o Instagram de muito mais pessoas vão estar aqui, já vai ter mais aluno meu e mais aluno de outras pessoas formadas em Ayurveda, vai ter mais gente chegando da Índia para ensinar mais coisa para vocês. A questão é quando você quer começar a aprender, quando você quer começar a se observar, quanto antes melhor. Quanto antes, menos você vai ficar doente. Vou começar dizendo isso, menos você vai ficar doente. Que eu lembro que até o meu quinto ano de estudo, até ali 2014, 2015, uma vez por ano eu ainda tinha uma febre pontual, assim, uma febre feia, com diarreia, às vezes com delírio até, que era uma parada do Pita, assim, fervendo, estourando. Aí eu aprendi a controlar. Hoje eu gasto Pita na live. Os cursos são espetaculares. Obrigado. Super profundos. Obrigado, Carol. A pitona aqui que o diga quanto aos sabores. Ah lá, minha mãe falando bobeira. Ó, a primeira falou bobeira ali, na segunda ela se corrigiu. Que bonitinha. Então, mãe, você é o exemplo, né? Na hora que eu tava falando do Pita, eu tava falando de você mesmo. Eu tava pensando nas coisas que você tinha em casa. O seu vinhozinho, o seu queijinho, as coisinhas que você gosta. Pessoal, eu vi que eu pulei umas perguntas. Deixa eu voltar aqui. Fiz uma besteira. Fala, Guta. Comi o que tinha na geladeira. Salsinha e tomate. Depois tomei vinho e passei muito mal.
Pô, que confusão, né? Porque assim, a salsinha ela meio que é um antídoto do pita, tá? O tomate é um agravante do pita e o vinho é um agravante do pita. Então, se além de fazer uma mistureba, ainda deve ter pego uma coisa que no estômago não estava cheio na hora, né? Pra você botar uma bomba de pita ali de uma vez. Deve ter passado mal de excesso de bile, né? Daquela bile amarelada, ou pelo vômito, ou pela diarreia, às vezes até pelo suor. Experimentei leite vegetal de semente de girassol, achei horrível. Se você que fez o leite, Silvana, aí tem que ver, você que fez, porque eu faço assim, ó, pego mais ou menos 1,5 colher de sopa de semente de girassol e bato com um copo de água. Bato com água quente, com água fervendo e depois eu coo no pano. E aí eu tenho um leite ali, e ele é super leitoso mesmo, bem gostoso. Não tem por que você não gostar, tá? Às vezes é uma questão e tem que ser a semente crua, tá? Sem casca. Danila, Edson, é possível seguir o ensinamento ayurvédico, ter um corpo malhado e definido com a academia? Sim, Danila, é possível, jovem. Que isso? Nossa, tirar a roupa aqui. Bobeira, eu não sou nenhum exemplo, mas não deixo de ser. Eu tenho uma prática de exercício bem legal, estou voltando a pedalar aí recentemente. E semana passada fiz 61 quilômetros no rolê, foi bem legal. Troquei os pneus ontem, já dei uma volta pesada hoje. E eu vou te dizer o seguinte, o bonito do Ayurveda é que ele te ensina a cuidar do tecido que você está maltratando. Você está maltratando o tecido ósseo, vai te ensinar a cuidar de tecido ósseo. Você está maltratando a mente, vai te ensinar a cuidar da mente. Você vai aprender a cuidar do tecido que você tem que cuidar, tá? Qual suco matinal você mais gosta, Edson? Semente de girassol, tâmara, maçã e beterraba tem sido meu favorito. Essa combinação é legal para vata? Olha, eu vou te falar que o que eu mais gosto é o que eu ensino. É tâmaras, maçã, salsão e mais alguma coisa, tá? Tipo limão e tônico da Sankhya. É o que eu mais gosto. Eu aprendi a tomar esse suco, antes de aprender a Ayurveda, eu fazia maçã, salsão e cenoura, né? Hoje eu esqueci da cenoura. Hoje eu faço maçã, salsão, cenoura, tâmaras e água quente. A água quente ajuda nesse processo digestivo, né? Primeiro vídeo da Semana da Nutrição tá incrível, né, Kati? Que bom que você gostou. A gente tá mandando um resumão para vocês também desse vídeo. E sai vídeo novo quarta-feira e vai ter live de perguntas e respostas na quarta também, tá? Pararará. Eu não tenho coragem de dizer que a salada crua não é legal para todos. Me olhem com a cara de ET. Juan de Ório, fala querido, aprendi muito com o professor. Que bom, Juan, sei que você é muito estudioso, mano. Um vatão aí de mente criativa e profunda, cara. Fico contente de receber um elogio seu. Obrigado por compartilhar esses conhecimentos, que bom. Guta, quase morri, perdi ali sua mensagem anterior. Se liga, Nelis, ansiosa para começar o curso e aprender a me observar. Elisa, a gente vai abrir as inscrições segunda-feira que vem, tá? Segura mais um pouquinho. Kate, como saber se o Agni está funcionando bem? E se não, o que fazer para melhorar? Kate, eu fiz uma live sobre Agni na semana passada, né? Sobre fogo digestivo. Basicamente, fogo digestivo ele vai estar bem se você tem fome nas 3 refeições. Você tem fome de manhã, fome no almoço, fome na janta. Se você não tem fome nessas refeições, você tem que aumentar a fome para ter fome nessas refeições. Às vezes, não ter fome também é um sinal de que você não só está com fogo digestivo baixo, mas está com muita toxina no corpo. Aí você tem que começar a entender um pouquinho mais para saber olhar melhor para isso, tá? Primeiro vídeo foi muito bom, que bom. Não ficou mais sem meu leite, não fico mais sem meu leite de girassol e tâmaras. Perfeito, Paty, perfeito. E parei com café, fiquei lerda. Então, Paty, vou te falar o seguinte, usa as especiarias da masala chai no lugar do café, tá? Funciona muito bem. Edson, podemos usar a uva passa no lugar das tâmaras? Não, Maria, por quê? Porque elas são ácidas, tá? Nos textos ayurvédicos eles falam super bem das passas, mas essas passas que a gente tem agora, hoje em dia, não são boas como as de antigamente. Ingrid, hoje na live do almoço, você falou sobre proteína de soja texturizada, mas eu não entendi. Poderia me explicar? Então, todo o alimento que você pega ele, faz um processo para quebrar ele e separar ele
e depois você reconstitui ele, é uma porcaria. Então eles pegam o grão da soja, espremem o grão da soja, removem o óleo de soja, batem aquilo, trituram aquilo, tiram a celulose, tiram o carboidrato, transformam aquilo em ração, transformam em um monte de coisa e sobra a proteína da soja. Aí ele pega essa proteína e texturiza ela, né? Dá uma textura para que ela faz um tipo de união, adesão e desidratação para que ela se torne aqueles bloquinhos e vende pra gente. Então, assim, é um alimento totalmente reconstituído, tá? Como eu descubro meu dosha, Maria? Quanta pergunta, assim, né? Essa pergunta, ela é... Dá uma olhada no site da Sankhya. Dá uma olhada no site da Sankhya. Lá tem um teste de dosha. O teste de dosha não vai te dar a resposta que você quer. O seu dosha é uma coisa que muda o tempo todo. Você tem que aprender a observar. Então é mais ou menos isso que eu tento ensinar para as pessoas. Como observa a mudança de dosha para que você consiga ter uma aplicabilidade do Ayurveda na sua vida, tá? Karen, me tira a dúvida do chocolate, cacau, que sabor tem? Tem horas que falam que é doce e outras é amargo. O chocolate é doce, o cacau é amargo, tá? Mas o chocolate ele é 30% cacau, recebe açúcar, recebe parafina, então ele fica bem doce para o corpo. Eu não tenho fome nas refeições, inclusive pela manhã, mas minha digestão é difícil, tenho gás. Então, com certeza seu Agni está baixo. Pode usar uma Madhu Antivata uma vez ao dia, 2 vezes ao dia com as maiores refeições, meia colher de café, tá? Uma bolinha dele. Que você falou mais ali em cima que você tinha comprado. Edson, existe alguma dieta para tratar a bactéria do H. pylori, para o dosha vata? Sim, Daisy. Sim, existem alguns remédios para isso também, como o Haridra Kumari, como a própria panaceia. E uma dieta adequada, né? Imagina, tem uma bactéria vivendo em você. É uma bactéria nociva, ela de certa forma existe em todo mundo, mas ela só se prolifera nas pessoas que geram um meio adequado para ela proliferar. Então, com uma dieta você vai mudar o meio, tá? Edson, pão de fermentação natural ainda assim é ruim? Não, Júnior, não é. Tá, o pão de fermentação natural é legal. O pão ele é vilão pelo que dele ser um fermentado e ele meio que ser farinha, então ele geralmente é ressecante. Então dificilmente você vai tirar a propriedade ressecante do pão. Mesmo o pão fermentado ele é levemente ressecante, muito menos ressecante do que um pão vagabundo aí feito com gordura zen da padoca, tá? Silvana, o que seria a falta de sede? Beber água como se fosse remédio, não consigo tomar muito líquido. Silvana, falta de biose adequada no corpo. Tá? O sistema digestivo e a produção dos 7 tecidos, toda ela está interligada, interdependente, então uma coisa depende da outra. Às vezes você está com ama kapha, uma toxina pesada, essa ama pode te dar entupimento de comunicação de tecido e má absorção da água do corpo. Então tem muito motivo, tá? Pode falar sobre ovo. Gente, seguinte, olha só, chegamos a meia hora de live. Eu vou falar só sobre ovo. E aí, as perguntas de vocês, eu convido vocês para fazerem essas próximas perguntas na live de amanhã, 12h40, ou na live de perguntas e respostas quarta-feira. Fechou? Que a gente já está começando a sair do tema da semana de nutrição, eu vou falar só sobre o camarada do ovo. Então é o seguinte, ovo, ele é tipo vida, né? Tem uma vida ali dentro. Então, primeira coisa sobre o ovo, ele é kapha, tá? Ele é kapha. E esse kapha dele é energia, né? Vitalidade, uma vida inteira ali. Ao mesmo tempo que ele é kapha, ele também é quente para a digestão, principalmente o ovo de pele de casca marrom, tá? Então ele é bem quente para a digestão. Então um camarada pita, se quer comer ovo, deveria comer o ovo branco. Ah, ele tem menos, é mais leve, beleza, mas é o melhor para o pita, tá? Camarada vata, pode comer ovo marrom? Pode. Kapha, pode comer ovo? Não deve, mas pode. Agora, ovo é tipo comer carne. Você está comendo um super nutriente, uma parada pesada, gordurosa, oleosa, cheia de proteína, cheia de carboidrato, cheia de vitamina, cheia de minério. Então não é para você fazer o consumo exacerbado. O ovo é pesado na digestão, em excesso de ovo endurece os tecidos e gera bloqueios de eliminação. Tá bom, pessoal? Queridos, só para responder a Paty aqui, alterno no dia a dia o Madhu, Vata e o Pitta, seria certo ou errado? Olha, Paty, durante eu não acho legal não, acho legal você usar só um Madhu por período, tá? Por exemplo, se eu não usar nenhum desses antídotos da Sankhya,
Quando eu preciso, eu posso usar. Agora, se eu estou usando o Vata, é porque eu estou com a Agni Vata. Então, não vou botar o Pitta. Identifica bem qual dosha você está tendo e usa por 3 dias e faz um intervalo de 3 dias. Aí depois você pode trocar. Combinado? Fechou, pessoal? Muito obrigado pela presença de vocês. Não deixe de curtir, de compartilhar com quem você acha que pode ter um bom proveito disso. Se você quiser, bate uma foto, me marca, compartilha no Story. Essa live de perguntas e respostas é para vocês tirarem as dúvidas sobre a semana de nutrição. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se encontra amanhã, 12h40, para fazer uma live dentro de processos de alimentação. Vou dar uma olhada direitinho no tema, já faço a caixinha de perguntas para vocês, tá bom? Namastê, bom finalzinho de noite.